Feliz sábado, seus lindos! Tudo bem com vocês? Estávamos diante de uma semana que para nós era estranha, não sabíamos se chegar com vida ou com saúde aqui. E aqui estamos, graças a Deus. Seja muito bem-vindo na casa do Senhor. Feliz sábado, igreja. Temos duas datas muito importantes para serem gravadas, tá? A primeira data é a 7 de dezembro agora, que teremos o Clube dos Desbravadores do Aventureiros do Jardim Caiçara e aqui da Central de Registro convidam a todos para assistirem a cerimônia de investidura deles. Será uma programação muito linda e eles convidam vocês dia 7 de dezembro às 3 horas aqui na Central. No dia 15 de dezembro teremos uma programação de Natal muito especial e você também está convidada, tá? Vai ser um Natal inesquecível. Quero convidar aqui também a nossa secretária. Bom sábado, irmãos. Eu vou fazer a leitura aqui da ata que aconteceu no dia 23 de novembro, no sábado passado. A ata da Comissão Diretiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Registro, realizada dia 23 de novembro de 2024, às 14 horas, na sala do Ministério Jovem. A reunião foi iniciada com uma meditação que está em Isaías 46:1, realizada pelo pastor Rodrigo de Souza Moraes. Membros presentes: Alcides Barbosa, Clodoaldo Alves Carneiro, Daniel de Souza, Denise Aparecida Gomes de Freitas, Diego Oliveira, Douglas Pires de Freitas, Ednei Dias Peniche, Edson Gonçalves Amarante Filho, Gilmara Virgílio, Jean Mimar Santa Cruz de Abarena, Laís Campos Takishita Amarante, Márcio Andrei Dias Carneiro, Odair Silva Souza e Tatiana Cristina de Azevedo Souza. O presidente da reunião foi o pastor Rodrigo de Souza Moraes. Cartas de transferência. Recomendar. Votado. Recomendar as seguintes cartas de transferência. Membros a enviar: Gabriel Baia Lacerda Cardim, ele vai para a igreja da Beira-Mar São José, Santa Catarina. Joel de Souza Leme, a igreja que ele vai é São Pedro, São Pedro, APSO, cidade de São Pedro, São Paulo. Membros a receber: irmão Ismael Belchior, igreja do Caiçara, ele está vindo da igreja do Caiçara. Estudo bíblico. Autorizar. Votado. Autorizar a classe bíblica do livro de Daniel aos domingos, às 17 horas, na igreja. Estacionamento da igreja. Mudar. Estacionar os carros e motos na lateral direita da entrada da igreja a partir desta data. Ministério da Comportagem. Aceitar. Aceitar Sarita de la Luz Agüero Cruz como comportora. Clube de Desbravadores, sugerir. Recusar sugestão de mudança do Clube de Desbravadores para a igreja aos domingos. O clube deverá permanecer no Colégio Adventista de Registro. A reunião da comissão foi encerrada por uma oração feita por Ednei Dias Peniche e eu proponho que essa ata seja aceita. Muito bem. Essa ata vai ficar fixada ali atrás. Como de costume, nós teremos um período para observações. Qualquer observação pode ser feita à secretária e ao pastor. Pode procurar também um ancianato para qualquer esclarecimento. Só reforçando aqui o que nós acabamos de ouvir, principalmente com relação ao estacionamento da igreja, houve alguns questionamentos com relação aos carros que ficam parados aqui dentro do pátio da igreja. Então, a partir de hoje, a partir dos próximos cultos, os carros e as motos não mais poderão ficar estacionados embaixo do pátio da igreja e nem à frente. Essa lateral toda vai ficar à disposição para que você possa estacionar o seu carro e a sua moto. Só reforçando isso porque o diaconato vai estar conduzindo essa questão para não haver questionamento. Se tiver algum questionamento a respeito, vocês podem nos procurar para que a gente possa esclarecer o porquê dessas mudanças. Convido a igreja a se colocar em pé nesse momento. Nós vamos cantar o louvor número 21 do nosso cenário.
Deus. Grandioso Deus que habita na altura dos céus, gratidão pela vida, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui em Tua casa com saúde. Obrigado porque cuidou de forma especial de nós durante 6 dias. Estamos aqui com o nosso coração grato, Deus. Pedimos uma bênção especial pelos dízimos, pelas ofertas. Também, Senhor, que o Senhor use mais uma vez a irmã Rosângela para falar através de Ti ao nosso encontro, ao nosso coração. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção. E aí, todas as crianças mais lindas dessa escola, quer dizer, dessa escola não, eu estou na escola todo dia, dessa igreja, já estão aqui? Já? Todas já chegaram, as lindas? Ah, então tá. Tem lindas que estão por lá também, mas não tem problema não, todos são muito bem-vindos e lindos dessa igreja. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Na casa de vocês, alguma vez já acabou a luz? Que ficou tudo escuro de noite? Já, né? Semana passada até aconteceu um apagão mesmo. Ficou tudo escuro. E assim, a gente não precisa ter medo do escuro, só que escuro é muito ruim, né? Porque os nossos olhos foram feitos assim para ver, a gente gosta de ver as coisas, o colorido, principalmente assim o colorido da criação de Deus. E quando acaba a luz, a gente não consegue ver, a gente fica meio incomodado, mas não tem nenhum perigo se acabar a luz da sua casa, não precisa ficar com medo não. Mas sabe o que eu achei interessante? Uma passagem que eu li na Bíblia, tá lá em Mateus 5, olha só que interessante que eu li, em Mateus 5, 13 e 14. Jesus, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, ó, vocês são a luz do mundo. Luz do mundo? O que será que é luz do mundo? Luz do mundo inteiro? Lá também fala assim, esse foi o verso 14. No verso 13, fala assim, vocês são o sal da terra. Sal da terra? O que será que Jesus quis dizer quando ele falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo? Alguma vez você já comeu uma comida sem sal? Ela é sem, você já comeu, né? Ela é assim, sem graça, né? Não sei, não tem muito sabor. A gente não consegue perceber o sabor da comida. E quando a gente também está, igual eu falei no início, quando a gente está na escuridão, a gente não consegue ver as coisas. Então, a luz do sol, ela é muito importante. Até essa eletricidade aqui, a elétrica que consegue iluminar as coisas à noite, ela é muito importante. A gente gosta de ver as coisas. Então, quando Jesus falou para sermos o sal e a luz, nós vamos hoje saber por quê. Por que será que ele pede para a gente ser o sal e a luz? E Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, vocês lembram que várias pessoas ficavam indo atrás dele? Ele era seguido por muita gente, porque as pessoas gostavam de ouvir seus ensinamentos, de ouvir suas histórias. E nesse dia especial que tinha muita gente, ele falou esse versinho, vocês são o sal e a luz. Olha só, eu trouxe um pouquinho de sal aqui. Se esse sal ficar aqui no potinho, ou aqui nesse saleiro, não vai adiantar muito. Para fazer efeito esse sal, ele tem que ser misturado aonde? Na comida.
Isso mesmo, olha como vocês estão espertos. Ele tem que ser misturado na comida. Aí ele vai fazer algum efeito. Agora, e se essa luz aqui, ó, nós temos, vou ficar bem devagarzinho para não apagar. Se essa luz aqui tiver escondidinha lá no seu cantinho, ela escondidinha, tampadinha, ela não vai fazer muito efeito. Mas se essa luz começar a ir no meio das pessoas, mais para frente, o que acontece? Ela vai iluminar, ela vai brilhar. E isso que Jesus quis dizer, que nós precisamos ser o sal, nós precisamos levar sabor, isso mesmo, levar sabor às pessoas. O que é levar sabor? É levar amor, é levar amizade, é ser uma pessoa legal, espiritual. E quando a gente é a luz, como que a gente pode ser a luz? Iluminando o caminho das pessoas, através da palavra de Deus. Porque você vem à igreja, mas você vem e você aprende sobre a palavra de Deus. Mas se essa palavra de Deus ficar só guardadinha para você, não vai adiantar muita coisa. Nós temos que compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, levar o amor, levar a mensagem, levar a luz e dar o sabor. Quando Jesus ele esteve aqui na terra, ele fez total diferença na vida das pessoas. Todas as pessoas que entravam em contato com ele, sentia que ele tinha um sabor diferente, sentia que Jesus tinha uma luz, porque era isso que ele fazia quando ele estava perto das pessoas, dava o sabor e levava a luz. E quem concorda comigo que nós temos que imitar a Jesus? Quem concorda? Isso mesmo, nós temos que imitar a Jesus. Nem sempre é fácil fazer tudo o que Jesus fazia, mas Deus, Ele nos capacita. Agora, quem quer realmente agora imitar a Jesus, vai fechar os olhinhos comigo que nós vamos fazer uma oração pedindo isso para Deus. Vamos lá? Mãozinhas postas, olhinhos fechados, agora nós vamos pensar só no céu. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor disse que nós somos o sal, nós somos a luz. Nos ajude, Senhor, a realmente dar sabor à vida das pessoas. Nos ajude a iluminar, a brilhar a vida das pessoas através da sua palavra. Que não possamos ficar escondidinhos com a sua palavra só para nós, não. Que nós possamos compartilhar com os outros também. Obrigada por tudo, abençoe o culto agora, proteja cada um de nós e nossa família, em nome de Jesus, amém. Agora, bem devagarzinho, a gente já vai começar sendo o sabor e a luz na vida das pessoas. Pode, quem quer? Pode apagar, Arthur? Vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Como podes deixar de viver esse amor, o amor sem igual que por ti se entregou? Se tu queres a paz, não rejeite jamais. Jesus Cristo te ama demais. Tu que estás a sofrer, vive um mundo sem paz e detém teu prazer em tantas coisas banais. Sei que andas vagar meio à escuridão, tua vida é sem paz, teu viver é em vão.
refazer, a paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Quão aflito tu estás e opresso em dor, não busca jamais e não queres o amor. Foi por ti que morri, grande preço paguei, foi por ti que minha vida entreguei. Se tu queres sentir esse imenso amor, deixes logo fluir no teu interior. Sei que podes deixar a velha vida então. Esse amor te dará o completo perdão. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade, restaurando sorrisos. 2014, 2015, o pastor Jair, que era daqui da Associação Paulista Leste, o departamental da ASA, eu tinha uma cadeira portátil, mas aí ele fez uma doação do equipo, que é a mangueirinha, o sugador, eu posso usar a caneta de alta rotação, né, para poder fazer as restaurações. Então a gente começava a sair nas feiras de saúde e a gente fazia uns atendimentos, e aí outros dentistas às vezes se juntavam ali, mas ainda era um trabalho pequeno. Em 2016, o pastor Jair também, através do meu talento, meu ministério, e ele me chamou então para ir para o Paraguai, e lá a gente foi como missionários fazer um atendimento numa cidade pequena, muito pobre, muito carente. E aí nós levamos os equipamentos portáteis e fizemos atendimentos lá. Aí nós ganhamos mais 2 cadeiras da Associação Paulista Leste, depois uma irmã do Tatuapé doou também mais uma cadeira, né? E aí eu fui, julho de 2016, fui para o Egito, então a gente ficou uns 20 dias lá fazendo um trabalho no Cairo, e foi muito interessante. E quando eu voltei de lá, eu voltei assim com uma vontade de fazer mais nessa área, né, do voluntariado, e vi que as pessoas elas precisam ser alcançadas. Lá é um país que faz parte da janela 1040, onde a maior parte da população, 90% da população é muçulmana, e nós não podemos falar de Jesus lá, né? Pode falar só de Deus. Então a gente tinha que servir as pessoas, nós tínhamos que ser Deus para eles, né? Que isso era mais ou menos o trabalho que Jesus fazia, né? Jesus ia, servia as pessoas, atendia as necessidades delas, e aí então as pessoas se interessavam em saber quem é Jesus, o que está por trás disso, né? E aí então eu senti que tinha muito trabalho para se fazer, que faltavam missionários aí no mundo, que se houvessem mais missionários, a pregação do Evangelho seria realmente muito mais efetiva, né? E que a volta de Jesus seria abreviada. E então eu já voltei, a gente começou a fazer mais esse trabalho voluntário, né? Mas em 2017 eu voltei para o Egito, em julho, de novo. E lá então a
assim, a gente ficou num outro lugar, num outro bairro. A gente teve um contato bem grande com os muçulmanos, com pessoas do povo ali, brasileiros, muçulmanos também. E ali a gente fez um trabalho nessa comunidade deles, no bairro lá. A gente atendeu bastante as crianças de uma creche. E eles ficaram muito impressionados com o nosso trabalho, né? Por que a gente foi até o país deles para fazer? E eles viam que a gente trabalhava com qualidade, com materiais de qualidade, que a gente fazia com amor, tudo que a gente fazia. Né? Então, por que vocês vieram aqui servir a gente, atender o nosso povo, né? Então, a gente criou uma amizade e a gente viu que barreiras foram quebradas ali. Isso me inspirou, assim, a trabalhar mais para Deus. Então, eu voltei para cá e aí veio a pandemia. E aí, com a pandemia, os trabalhos pararam, cessaram, né? Em 2021, final de 2021, a gente voltou a fazer os trabalhos, mas de uma maneira mais discreta, né? E agora, em 2023, a gente começou novamente ali com um trabalho um pouco mais intenso. Esse trabalho foi aumentando, né? Foi crescendo de uma maneira gradual ao longo dos anos, né? E hoje ele tomou uma proporção muito maior, que a gente nem imaginava, né? Agora, nesse momento, eu fui convidado pelo pastor Cidinho Biasi e me convidou para fazer parte de uma ONG. Então, a gente está engajado nesse projeto que se chama Boa Semente, e lá vai ter atendimento odontológico, vai ter quadra poliesportiva, vai ter cursos profissionalizantes para pedreiro, na área da nutrição, como eletricista, corte de cabelo, etc. Vai ter muitas coisas ali. Eu faço aí o meu atendimento odontológico, que é o que eu sei fazer. Mas assim, várias pessoas têm vários talentos. As pessoas têm vários talentos. E esses talentos, eles podem ser usados de várias maneiras, né? Então, assim, você é um professor, você pode atuar na sua área, levando o evangelho para essas pessoas e levando salvação através do que você faz. Eu acho que daria para a gente contribuir de várias maneiras nessa área, doando um pouquinho do seu tempo para um trabalho voluntário, né? E o maior presente que a gente pode receber mesmo de Deus é quando a gente consegue ver uma pessoa que teve a sua vida transformada, uma pessoa que entregou sua vida a Cristo. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
nós vamos continuar louvando ao nosso Deus neste momento. Vamos cantar com muita alegria em nosso coração, aquela alegria que você sente em estar na presença do Senhor. Coloque ela toda no teu louvor neste momento. É um louvor muito conhecido da nossa igreja, Jubilosos Te Adoramos. Queremos ouvi-los cantar. Nós não queremos apenas cantar aqui, mas queremos ouvir vocês cantarem também. Cantem com toda alegria, com toda aquela força que você tem em louvar a Deus nesta manhã. Louvado seja Deus pela sua presença, pelo seu louvor nesta manhã. Os que puderem, coloquem-se em pé, nós vamos cantar o próximo louvor, acreditando com a nossa fé, com o nosso coração que o Senhor está aqui. É com este pensamento que nós vamos louvar ao nosso Deus neste momento. O Senhor está aqui.
Queremos te pedir, Senhor, que Deus possa conceder a bênção que você tanto precisa neste momento. 590 do nosso inário. Queremos te pedir, Senhor, que venhas nos abençoar, saciando nossa sede de ouvir a tua doce voz. Envia o teu Espírito e que ele possa confortar a cada coração que a este culto vem, querendo te adorar. Grandioso eterno Deus, gratos nós lhe somos, porque as tuas misericórdias e a tua bondade se renovam a cada manhã. Obrigada por acalmar o nosso coração e nos conceder a esperança da tua breve volta. Esteja conosco, Senhor. Envia o teu Santo Espírito sobre cada um de nós, que possamos andar em teus caminhos e que possamos almejar a tua volta. É o que pedimos e agradecemos em teu nome. Amém. Feliz sábado. Tudo bem com vocês? Passaram bem durante a semana? Eu queria começar com a seguinte pergunta. Alguém aqui é do ramo imobiliário? Tudo bem, não vou comprar casa, não vamos discutir negócios hoje, mas alguém aqui é do ramo imobiliário? Alguém aqui já comprou e vendeu casas? Já? Agora, se eu dissesse para vocês o seguinte, que eu tenho uma proposta imperdível para você. Uma proposta de um terreno. Eu posso fazer a propaganda? Ali no fundo, consegue me ouvir? Posso fazer uma propaganda para vocês hoje? De um terreno imperdível? É sério, gente. É um terreno com as medidas assim ideais para você fazer a casa dos seus sonhos. Em uma cidade maravilhosa, muito bonitinha a cidade, cheia de palmeiras. É um lugar incrível para morar. Aliás, parece muito com o Registro. Eu estou conhecendo o Vale, fui para Iguape, sábado passado, gostei, que lugar bonito. E eu já imaginei os terrenos ou a chácara por ali. Consegue imaginar então um terreno perfeito? Ou uma chácara perfeita? Estão pensando aí? Vamos negociar agora isso? Negociar nos princípios aqui. Vocês vão adquirir este terreno por a quantidade que realmente vale o terreno, certo? Não vou tirar nenhum centavo e nem colocar a mais, é o que vale o terreno. Você tem esse dinheiro para comprar, que eu sei. Mas aí, quando nós vamos fechar o negócio, quando vocês forem comprar o negócio, tem uma cláusula. Sabe qual é a cláusula? Você só vai poder construir neste terreno daqui 70 anos. Topam? Querem fazer o negócio comigo? Não? Nossa, gente, achei que todo mundo fosse levantar a mão, que já queria, depois do pôr do sol, conversar comigo sobre esse negócio. É um terrenaço, vocês não têm ideia que terreno é bom este. É lá numa cidadezinha chamada Anatote. Sabe, este lugarzinho ali em Anatote, uma cidadezinha, era a cidade do profeta Jeremias.
A família de Jeremias morava neste lugar chamado Anatote. Jeremias, o filho do sumo sacerdote Ilquias. Mas neste tempo em que o Jeremias cuidava ali, estudava para ser um sumo sacerdote também, seguir os passos do seu pai, eis que um dia, ali em Anatote, nessa cidadezinha linda, e eu gosto muito de imaginar as cidades da Bíblia, os personagens da Bíblia, então eu imagino uma cidadezinha aqui no vale, amo as cidades aqui do Vale do Ribeira, e aí Deus aparece para Jeremias e diz assim: Jeremias, vem cá um pouquinho, preciso conversar com você. Era um tempo de grande apostasia para o povo de Israel. Mesmo que quando Jeremias vai começar o seu ministério, é no tempo do rei Josias, mas o povo de Israel via em uma crescente na questão de separação com Deus. E então Jeremias se aproxima e Deus diz para Jeremias o seguinte: Jeremias, eu estou te escolhendo, ou eu já te escolhi, eu já te chamei. E Jeremias fala assim: fui escolhido por Deus, que bacana, e agora vai começar o meu ministério, eu vou sair por aí pregando em todas as igrejas, em todos os templos, eu vou pregar o evangelho. Olha a alegria que ficou no coração de Jeremias. Por favor, abra a Bíblia de vocês em Jeremias capítulo 1, vamos ver se ele teve essa euforia que eu estou contando para vocês. Jeremias capítulo 1, versículos 1 a 7 em diante, tá? As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. Olha que interessante, a palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de quem? De Josias. É muito interessante nós prestarmos atenção nos reinados pelos quais Jeremias vai passar, certo? Para vocês entenderem da compra deste terreno que eu falei para vocês. Então, Jeremias, ele passa pelo reinado do Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Agora, olha só, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. E agora no versículo 4 vem o chamado de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, e eu designei profeta às nações. Neste primeiro convite aqui, Deus, ele fala para Jeremias que antes que ele nascesse, Deus já o havia escolhido para uma missão, certo? Imagina você receber essa mensagem do próprio Deus dizendo para você: meu filho, antes que você nascesse, parece o Salmo 139, antes que você nascesse, olha, já tinha te escolhido, você é precioso aos meus olhos, você é preciosa aos meus olhos, eu te chamei para pregar para a grande multidão, eu te chamei para pregar para as nações. Imagina o contentamento do coração. Você teria este contentamento? Você foi escolhido, você foi chamado. Mas na sequência, o Jeremias fala a seguinte questão para Deus. No versículo 6. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Senhor, pode chamar outra pessoa. Não dá, eu não consigo falar, eu sou jovem. Eu não sei falar. Eu acho interessante nessa postura de Jeremias, e você vai ver essa postura ao decorrer do livro de Jeremias, essa conversa muito sincera que Jeremias tem com Deus. Você pode chamá-lo do profeta chorão, você pode ler Lamentações de Jeremias, você pode olhar para a vida de Jeremias como alguém que está lamentando, está contando as dores, e depois nós vamos entender qual é o contexto em que o qual Jeremias foi chamado. Mas Jeremias, neste contexto que ele olha para Deus, ele diz: Senhor, eu não sei falar. Eu não sei e nem tenho condições de me portar diante das pessoas para dizer o que está certo, o que está errado.
E é interessante que no meio das nossas dúvidas, no meio dos nossos anseios, das nossas perguntas, dos nossos questionamentos, é tão interessante quando nós levamos a nossa angústia para Deus. E Ele leva mesmo. E estamos diante de comissões de nomeações para o ano que vem, e não sei o quantos de vocês que foram escolhidos para algum cargo, talvez tenha pensado da seguinte forma: Deus, eu vou assumir este cargo para o ano que vem. Como que vai ser? Será que eu vou dar conta? Será que é possível? Eu não sei fazer tal coisa, eu não sei lidar com um adolescente, colocar-o para cuidar dos adolescentes, ou ser diretora das crianças. Senhor, como que a gente vai, como que eu vou organizar isso? E a resposta de Deus, Ele vem para todos nós, da mesma forma. O Senhor, porém, me disse: não diga que é jovem, a todos a quem eu enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. E aí vem uma promessa grandiosa, no versículo 8: não tenha medo de falar, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E aí no versículo 17, Deus, Ele diz ainda para Jeremias: e você, prepare-se, vá dizer-lhe tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você, isso é esplendoroso aqui, ó. Eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra todos os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. E aí no versículo 19, eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Você é chamado, você diz para Deus sobre a sua dificuldade, mas você não tem ideia que a dificuldade é muito maior do que você havia imaginado. E Deus então diz para Jeremias: eu sei o que você vai enfrentar, eu sei as lutas que você terá, eu sei as batalhas pelas quais você vai precisar enfrentar, mas em todas elas eu estarei à frente, você será fortificado, você será cercado como um muro. Eu não vou permitir que nada aconteça com você. É interessante que você vai lendo o livro de Jeremias, e eu convido que você assim o faça em algum momento dessa semana. Você vai lendo o livro e você vai perceber o porquê Jeremias tinha tanto medo. Quando nós temos, ainda no tempo do rei Salomão, vocês lembram como era o povo de Israel, ou como que era o país de Israel na época? Não eram as 12 tribos? Era uma unidade, não era? Eram as 12 tribos. Pós-morte de Salomão, Deus já havia dito para Salomão a seguinte recomendação que iria acontecer. Deus disse para Salomão o seguinte: Salomão, por conta da sua desobediência, por conta dos ídolos, por conta dos sacrifícios, eu vou rasgar o seu reino. Não foi isso? Era uma unidade. Era um país com 12 tribos, era um reino com 12 tribos, e Deus disse o seguinte: eu vou rasgar o seu reino, mas por amor ao seu pai, eu ainda vou deixar que Judá tenha 2 tribos. Foi isso ou não? Que aí ficou dividido: tribo do norte, tribo do sul, reino do norte, reino do sul. Até aí tudo bem nessa logística? Compreendem como que ficou o povo de Israel por conta da desobediência do povo e principalmente de Salomão? O reino foi rasgado. E a partir de então, todos os reis que vieram, a maioria dos reis, não era temente a Deus. Então percebe, quando nós olhamos para o reinado do norte, que foi o Jeroboão, que logo se tornou o rei, que Deus havia chamado Jeroboão para ser o rei do norte. Jeroboão, em um tempo do seu reinado, diz o seguinte: por que precisamos ir para Judá para adorar a Deus? Nós podemos construir os bezerros de ouro aqui mesmo. Não foi isso? Quando nós lemos o livro de Crônicas, o livro de Reis. Então o reino do norte começou separando do povo de Judá, tendo seus próprios bezerros, seus deuses de ouro. E todos os reis,
que seguiram então eram reis maus diante dos olhos de Deus. O reino de Judá ainda conservava alguns reis bons, outros reis maus, mas diante disso, a Bíblia vai nos dando uma sequência que as pessoas foram separando-se dos caminhos do Senhor. Aquilo que seria uma bênção, o reino que seria uma bênção, o reino tornou-se uma maldição. O reino que deveria anunciar, falar sobre o Messias que viria, era por isso que eles estavam para ser uma bênção no meio dos povos. O povo de Israel, então, começa a afastar-se tanto dos caminhos de Deus, que, quando você vai ler no próprio livro de Jeremias, não existia ninguém que fazia o bem, não existia um justo. E Deus, é neste período que Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, você tem uma missão muito importante para anunciar o que vai acontecer com o povo de Israel. Anunciar o que vai acontecer. E Deus vai dizendo para Jeremias todas as coisas que vão acontecer. E cada cena, cada situação que Deus vai dizendo para Jeremias, o coração de Jeremias vai ficando cada vez mais apertado. Jeremias olha para todas aquelas maldições que estavam diante do povo de Deus, pois existia lá no passado, ainda no tempo do povo no deserto, quando Deus havia dado a mensagem seguinte: escolham a vida para que vocês a tenham. Hoje eu coloco diante de vocês bênçãos e o que, igreja? Mas eu quero que vocês, gostaria que vocês escolhessem o quê? A vida para que vocês a tenham. Não escolham a morte, não escolham a maldição. Estes ensinamentos já haviam sido ditos ainda para o povo no deserto. Nenhum momento do que vai acontecer a seguir no livro de Jeremias já não tenha sido dado ao povo como orientação. Então nós estamos diante agora de um caos escolhido pelo povo de Israel. E é diante desse caos, diante de trazer para o templo profanações, mesmo quando tem repreensões, mesmo quando tem os profetas que dizem que não é para fazer, nós estamos diante de um povo que se afastou completamente de Deus. É este o cenário. Então nós temos um cenário desde a época da morte de Salomão, onde que rompe-se os reinos norte e sul, e todos os reis que virão vão deixar marcas profundas para o povo. Entender o contexto? É este o contexto. Jeremias, então, vai ter que dizer no templo, vai ter que dizer no reino, vai ter que dizer para as pessoas sobre as promessas e os castigos que virão. Fácil ser chamado para um tempo como este? Era neste tempo. E você vai ver durante o livro de Jeremias a conversa de Jeremias com Deus. Mas diante desse contexto, eu gostaria que você abrisse, então, no capítulo 32 de Jeremias, que é onde tem a história deste terreno em Anatote. Se você já entender o contexto, vai ficar muito mais simples entender agora este campo em Anatote, ou esse terreno, ou essa chácara, como que você achar melhor ali pensar sobre. Então, neste contexto do terreno, Jeremias já estava anunciando há um tempo sobre as promessas, mas também sobre as consequências do que as pessoas de Israel, de Judá haviam feito. Ninguém, o livro de Jeremias diz que ninguém queria ouvi-lo, pelo contrário, Jeremias havia sido espancado, havia ameaças de morte muito grandes para Jeremias. Jeremias agora não era uma pessoa convidada para as festas de família, para os eventos, porque quando Jeremias aparecia, parece que Jeremias iria dizer mais alguma coisa sobre o que viria a acontecer, ou como que vai ter um exílio, que Nabucodonosor virá, vai destruir. Chega, Jeremias, esse papo não é para gente, você fica falando coisas que não vão acontecer. Nós não vamos passar por tudo isso. Que profeta do caos? Não vai acontecer isso.
E é quando então Jeremias, por pregar, por falar tudo isso, Jeremias ele é levado a ser preso. Então o contexto de comprar um terreno é quando Jeremias ele está preso. E ali no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. Capítulo 32 de Jeremias diz o seguinte: esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano de reinado de Zedequias. Jeremias já estava pregando há mais de 40 anos, tá? Agora ele está no reinado de Zedequias. Ele começou no reinado de Josias. E agora ele está no reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém. E o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. É este o contexto que ele está agora. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. O Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face e o verá com seus próprios olhos. E ele levará Zedequias para a Babilônia, onde este ficará até que o Senhor cuide da situação dele. E ainda, se eles lutarem contra os babilônios, não serão bem-sucedidos. Enfim, Zedequias é o rei. Jeremias fala isso para Zedequias: Zedequias, o rei Nabucodonosor vai vir, vai destruir tudo e vai levar cativo todo mundo. Você vai ficar face a face com o rei Nabucodonosor, até que ele cuide da sua situação. Agora, se vocês resolverem lutar contra o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, vocês irão perecer e podem perder até a vida. Essa é a profecia. Então, Jeremias, você vai ficar aqui, preso, porque suas palavras são mentirosas. Você não deveria profetizar dessa forma com o povo de Israel. Nós não queremos ouvir. E deixou ele preso. Agora, neste contexto de preso, de prisioneiro, Deus chama Jeremias de novo. Deus, eu já fiz tudo, eu já falei tudo que o Senhor tinha pedido para eu falar, eu estou preso, não tenho nem como sair deste lugar. Aí Deus diz: Jeremias, eu sei que está angustiado o teu coração. E essa é a mensagem para mim, para você hoje. Eu sei que estamos vivendo em contextos tensos, de consequências intensas em relação ao pecado. Deus sabe a angústia que vai em nosso coração, os dilemas, o que é certo, o que é errado. Deus, ele olha para nós com intenso amor, e no livro de Jeremias vai falar sobre isso. Eu amo imensamente o ser humano, disse Deus. E por amar, eu quero ouvir a angústia que você traz. E a angústia de Jeremias naquele momento era: Deus, o Senhor deu profecias terríveis. Deus, profecias estas que o meu coração não suporta. Estou preso, mas não é esta a condição que me dói mais. A condição que me dói é saber que o Senhor vai destruir tudo isso daqui. Existe esperança para o povo de Israel. Existe esperança para o ser humano que se afasta de Deus. E é então, nessa angústia, e a angústia que talvez seja da nossa alma também, do nosso coração também, Deus, ele dá uma promessa para Jeremias. Quando tudo parecia desmoronar, Deus chama Jeremias mais uma vez e diz o seguinte: Jeremias, o teu primo, ele tem um terreno ótimo para você comprar. Gente, aqui, entre nós, você está no maior desespero da sua vida. Seu país vai ser destruído. Nós estamos em guerra. Vamos imaginar dessa forma agora? Nosso país está em guerra. Você está clamando a Deus, você está pedindo orientação de Deus. Aí Deus chama e fala assim: sabe, eu tenho uma promessa para te fazer. Eu quero que você compre um terreno. Deus, vou
relembrar uma coisinha. Eu estou aqui, preso. Não posso sair daqui. Meu país está um caos, está tudo perdido. O Senhor quer que eu compre o quê? Um terreno. Um terreno. Você acha? Deus falar para Jeremias, eu quero que você compre um terreno. E aí a gente vai ler o porquê Deus quer que compre um terreno. Então, vamos ler no versículo 6 do capítulo 32. E Jeremias disse, o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos. Anameel, filho do seu tio Salum, lembra do seu primo, do seu tio? Então, eles têm um terreno. Olha só, o seu primo virá ao seu encontro e dirá, compre a propriedade que eu tenho em Anatote, porque sendo o meu parente mais próximo, você tem o direito de comprar. Porque é seu por direito, é seu resgate. Vocês lembram desse direito de resgate, quando a gente lê o livro de Ruth? Né? É o seu direito de resgate. Você acredita, você pode ficar com esse terreno? Que primo, que coração bom desse primo. Correu lá onde o Jeremias estava e falou assim, olha, você pode ficar com este terreno, você tem o direito de comprar. Mas é interessante que antes que o primo, o filho do tio Salum, viesse, Deus já havia dado essa mensagem para Jeremias. Deus já havia dito, Jeremias, o seu primo virá com uma proposta de um terreno, de um campo em Anatote, e eu quero que você compre. Deus, comprar um campo, nesses dias onde eu não sou do ramo imobiliário, eu não vendo e compro casas, eu nem sei como que se negocia, quais são os trâmites para isso, mas eu sei que em um país em guerra, em uma situação tão intensa de fome como a nossa, não é o momento, neste aspecto, de comprar um terreno. Não é o momento, Deus. Eu nem posso sair daqui. Não pode, por isso que o seu primo vem aqui. E no outro dia, diz a Bíblia, que o primo chega até onde o Jeremias estava preso e diz o seguinte, meu primo, eu tenho um terreno e eu quero vendê-lo e você é o meu parente mais próximo e eu quero que você compre. E aí no versículo 8 diz o seguinte, conforme o Senhor tinha dito, meu primo Anameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse, compre a propriedade que tem em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu o direito de posse e de resgate. Compre-a. Naquele momento, as Sagradas Escrituras dizem que o Jeremias entendeu como sendo a palavra do Senhor, porque da forma como Deus havia dito, se cumpriu. Então, no versículo seguinte diz, então compreendi que esta era a palavra do Senhor, versículo 9, assim comprei do meu primo Anameel a propriedade que ele possuía em Anatote. Olha que interessante, pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Ensinei a escritura e pesei a prata na balança diante de testemunhas por mim chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maséias, na presença do meu primo Anameel, das testemunhas que tinha assinado, e a escritura de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei as seguintes instruções, versículo 13. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro, para que este conserve por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, casas, campos e vinhas, tornar-se-ão a ser comprados nessa terra. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Neste contexto, em que se compra a terra, se compra o campo em Anatote, Deus pede para que Jeremias guarde. E junto, olhando para aquelas testemunhas que estavam ali, olhando para os guardas que também estavam ali,
ele diz o seguinte: porque Deus disse que nós ainda compraríamos casas e vinhas neste país. Existe uma promessa para o mundo desolado. Existe uma promessa, mesmo que nós tenhamos lido em Apocalipse 12, versículo 7 em diante, que diz que houve guerra no céu e que Satanás e seus anjos foram expulsos para cá e eles estão fazendo guerra contra os descendentes, não é isso? Nós estamos em um contexto de guerra, nós estamos em um contexto em que nós não temos, muitas vezes, a esperança como que vai ser o próximo dia. É neste caos em que o mundo se encontra, que nós temos a esperança que Deus deu a Jeremias: ainda comprarão casas, ainda terão vinhas, ainda terão vida. Como que é possível? Como seria possível vivermos dessa forma? E é interessante que depois que tudo isso passa, Zedequias, vocês sabem, foi o último rei do povo de Judá. Zedequias, ele reúne o seu exército para lutar contra Nabucodonosor. E Nabucodonosor, então, ele prende Zedequias. Não vou ler, está no capítulo 56. A história de Zedequias, ela é extremamente triste. Ele, na frente de Nabucodonosor, de acordo com que a promessa, de acordo com que as orientações de Jeremias, a profecia de Jeremias, quando Zedequias está ali em frente, vai ser levado para o cativeiro. Seus filhos foram mortos e são furados os olhos de Zedequias. Parece que neste momento tudo acaba. Aqueles que não foram levados para o cativeiro, aqueles que não foram levados para os exílios, deixaram apenas os pobres, como a Bíblia diz, deixaram os pobres, que não tinha comida, não tinha nada, não tinha nem como fazer uma revolução, não tinha nada. A cidade, o país, ficou desolado. Havia choro em toda parte. Não tinha esperança alguma para o povo de Israel. Acabou. Este é o cenário, acabou. E é quando então nós paramos neste capítulo de Jeremias, quando parece que tudo se encerra, não existe esperança nenhuma para o povo de Israel, ou não existe esperança nenhuma para nós enquanto humanos. É quando tem uma promessa que se cumpre. Esdras capítulo 1, versículo 1 em diante. Jeremias, ele não voltou, ele não construiu na terra, no campo em Anatote. Jeremias, ele não desfrutou do seu pedacinho de terra, não desfrutou. Jeremias, ele não pôde construir, ele não pôde plantar as suas vinhas, ele não pôde. Mas é interessante que a promessa de Deus, ali, quando ele compra aquela terra, aquele campo em Anatote, é que depois de 70 anos, o povo de Israel voltaria do cativeiro. É interessante que depois de 70 anos, o povo voltaria do cativeiro. E será que isso se cumpriu? Já não tinha mais Zedequias. As pessoas foram levadas para o exílio, para a Babilônia. Foram espalhadas. Jovens foram mortos. E é interessante que quando nós olhamos lá para o livro de Esdras, capítulo 1, nós lemos da seguinte forma: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Leiam isso e guardem no coração de vocês, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém. Qualquer do seu povo que esteja entre vós, que seu Deus esteja com ele, que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel,
o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Depois de 70 anos, a promessa se cumpre, de acordo com o que Deus havia dito para Jeremias. Voltam-se para Jerusalém. Deus coloca no coração do rei da Pérsia, Ciro, para que liberasse as pessoas e essas pudessem voltar para a pátria. Depois de 70 anos, as pessoas voltam de acordo com como Deus havia falado. Talvez hoje você não entenda muitas coisas que acontecem em sua vida. Estamos nos preparando e muitas vezes não vemos os frutos do nosso trabalho. Não vemos as recompensas ainda aqui. Mas nós temos uma promessa grandiosa, que nós estamos deixando legado para as outras gerações, para os nossos filhos, para que estes conheçam a Jesus. Tudo que nós estivermos fazendo hoje para o reino de Deus, nós veremos o fruto, diz a Bíblia, do nosso trabalho. E nós ficaremos agradecidos ao Eterno por ter nos dado promessas incríveis, que mesmo que não consigamos hoje enxergar tudo o que está acontecendo, não conseguimos entender todos os problemas pelos quais passamos, mas nós temos a certeza que a promessa de Deus nunca volta para si vazia. Nós temos a promessa do Eterno, que Ele cuida da história da humanidade. O Deus que deu a profecia para Jeremias há 70 anos antes, foi o mesmo Deus quem tocou no coração do rei Ciro, para que o povo voltasse para Israel. Que Deus é este, que controla a história do universo. É o mesmo Deus que tem e que é o poder para comandar e guiar a história da minha vida também. Por isso, não há nada que fique encoberto perante os olhos de Deus. Não há nenhuma dor que fique ali escondida diante dos olhos de Deus. O Deus que conhece o universo e traz de volta os seus filhos, mesmo que seja 70 anos depois, conforme a profecia. É o Deus que cuida dos meus sonhos, das minhas dores, das minhas alegrias. É o Deus que me promete um céu, uma pátria, que é o nosso lugar para toda a eternidade, que é o céu. Que Deus nos abençoe e nos dê a esperança da promessa que em breve, muito em breve, Ele voltará para nos buscar e nós moraremos com Ele por toda a eternidade. Amém. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza, declaram que Deus é amor. Universo em silêncio, a batalha terminou. Cada anjo se inclina ante a glória do Senhor. Na grande controvérsia, nosso Cristo triunfou. Toda a criação em cor escalou
trono, Jesus Cristo avista o Pai. Erga as marcas da vitória que na cruz venceu o mal. Mesmo sem dizer mais nada, é tão fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou para sempre com você. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima, sou para sempre do Senhor. Os gemidos se aproximam lentamente de Jesus. Aos seus pés estão coroa, em memória a sua cruz. Os reinos deste mundo são para sempre do Senhor. Anjos cantam a vitória em perfeito louvor, e do alto do seu trono Cristo olha para mim. Vejo as marcas da vitória, o caminho até ali. Não consigo dizer nada, mas é fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou para sempre com você. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima, sou para sempre do Senhor. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima, sou para sempre do Senhor. Oremos. Querido Deus, obrigada porque o Senhor ouve a nossa oração. Obrigada porque o Senhor nos concede promessas de um mundo bem melhor. Obrigada porque o Senhor nos oferece a salvação e a certeza que o Senhor estará conosco por toda a eternidade. Amém. Que nós possamos, ó Deus Pai, andar em Teus caminhos e entender que, apesar das lutas, das dificuldades que enfrentamos aqui,
nós temos a garantia que o Senhor andará ao nosso lado. Enxugue, Senhor, dos nossos olhos toda lágrima, mas nos dê esperança que a última lágrima será limpa para todo sempre. Amém. Obrigada porque o Senhor enxugará dos nossos olhos para todo sempre, Senhor. Obrigada. Obrigada pelas promessas de uma vida eterna. Obrigada pelas promessas que o Senhor voltará. Então, Senhor, enquanto nós estivermos aqui, prepara-nos para o Teu reino. Não permita, Senhor, que ninguém desista de ir para este lugar que o Senhor tem prometido. Não permita, Senhor, que nos afastemos de tal forma que não nos encantemos mais com o brilho da Tua volta. Fique conosco. É o que pedimos, Jesus Cristo. Amém.